E aí, rapaziada do som, rapaziada da música, do áudio, tô fazendo esse vídeo aqui que é pra meio que ensinar vocês a trabalhar com som, trabalhar com música de uma forma mais eficiente. Aprender nunca é demais, né? É sempre bom aprender, porque pode te tornar uma profissão e, entre outras coisas, se divertir muito. Enfim, para quem não me conhece, eu sou o Danilo Novaes, sou tecladista do Ministério Soberana e, além de tecladista do Ministério Soberana, eu também sou músico freelance, faço cachê com a galera aí como músico, toco além do teclado, toco violão, toco contrabaixo, toco guitarra também, sanfona e faço cachê com a galera aí por aí. Eu também sou técnico de som freelance. Eu trabalho aí com duplas, com bandas, com qualquer um que quiser me contratar, que quiser me pagar, eu trabalho. E eu ganho a vida fazendo isso. Além disso, trabalho com produção também. Faço parte de produção musical, produção também artística em shows, né? Para correr atrás de hotel, fazer logística para viagens de duplas e bandas. Faço direção musical também nos shows. Eu tô ali com o microfone, às vezes eu falo e ninguém ouve, é porque eu tô fazendo a direção musical ali pro pessoal da banda, às vezes pro cantor. Eu tenho esse home studio aqui de produção musical. Tá meio bagunçado porque eu estava gravando aqui, ó, o microfone esparramado aqui, o outro ali, um outro aqui que eu estava gravando. E é isso aí, tava gravando aqui, fazendo uns trabalhozinhos, aqui os meus equipamentos, para você que não me conhece ainda. E além de tudo, sou formado em administração, tá? Diploma. Igran, lá do Mato Grosso do Sul. Já tá ficando longo esse vídeo, mas enfim, eu anotei aqui umas observações do que eu tenho que passar para vocês aprenderem de forma eficiente. Uma das minhas preocupações na questão de qualidade com a banda, né? Técnico de som, ele não é só o cara do som que fica ali mexendo, ele faz parte da banda. Uma das minhas preocupações por estar ensinando vocês é porque é o seguinte, eu como músico, a gente toca nos lugares e como representante de uma banda, né, do Ministério Soberano, a gente toca em alguns lugares e quando o som é ruim, o pessoal não culpa o técnico de som, não vai culpar o cara que tá no som, o mesário ali, né? O cara do som, vai culpar a banda. Então muita gente chega em mim e fala assim, ó, a voz do cantor tá um pouco alta. Eu falo, mas não tem o que fazer porque tem um cara ali que é pra cuidar do som. É esse cara que é pra cuidar disso. Então o que é a minha preocupação é o seguinte, eu vejo nos lugares onde a gente toca, eu vejo muito profissional mal. Né? Eu vejo muito mal profissional, o cara que não é empenhado. Às vezes é por ignorância mesmo, às vezes o cara tipo não sabe, às vezes o cara não aprendeu ainda. Então, por isso que eu tô ensinando vocês. Não que vocês não saibam, mas tem muita coisa que precisa saber, certo? Tipo, eu também não sabia até aprender. Então, vocês aprendendo, vocês vão ficar sabendo. E, cara, deixa o vídeo ficar longo mesmo. A minha visão como músico, a minha preocupação é o seguinte, eu tô ali tocando e eu tô preocupado com o retorno, eu tô preocupado com o meu instrumento. Eu preciso ouvir o meu instrumento e no meu fone eu preciso ouvir o cantor, eu preciso ouvir a banda também. Eu preciso ouvir principalmente a comunicação, se tiver. Eu preciso ouvir o VS, eu preciso ouvir o clique. Quem não sabe essas terminologias, mais pra frente eu explico. Mas eu preciso ouvir basicamente tudo para que eu consiga tocar e para que eu consiga encaixar o meu instrumento na música também. Tipo, eu não tenho que ouvir só o meu instrumento, eu tenho que ouvir os meus outros amiguinhos também, que tá tocando ali, para que eu possa fazer o arranjo de acordo com o que ele esteja tocando. Então, começa aqui, estando no palco, eu preciso me ouvir bem. Então é normal músico reclamar para técnico de som por causa disso, entendeu? Principalmente cantor, que normalmente não sabe muitas coisas, mas é muito normal o cara que tá no palco reclamar pro técnico de som, porque ele precisa se ouvir, ele tem que se ouvir. E às vezes o cara que tá no som ali, às vezes ele não fica atento a isso, entendeu? Então, uma das minhas maiores preocupações é isso. A minha segunda preocupação é que como eu tô ali no palco tocando, eu não sei o que o meu público tá ouvindo. Então, tipo, de repente,
De repente não, aconteceu muito de eu estar lá fazendo um solo de teclado e de repente um amigo meu chega em mim e falar assim, mano, faltou solo, eu não ouvi o solo. Eu falei, mano, eu me matei de fazer o solo ali no teclado, mas não saiu na frente, né? Aí tem o cara responsável ali por cuidar disso, que não cuidou. Então eu fiz o solo e ninguém ouviu o meu solo. E de repente até um solo importante, de repente uma coisa importante. É muito normal, tipo, o que acontece muito comigo, às vezes eu tenho o microfone, mas além de fazer a comunicação interna ali da banda, eu também, às vezes, tento enganar ali cantando, fazendo uma segunda voz, um backing vocal, assim, alguma coisa. E é normal minha voz não sair. É muito normal a pessoa falar assim, você cantou ali, mas ninguém te ouviu. Você falou o negócio ali, mas ninguém te ouviu. Então, uma preocupação grande que eu tenho é quanto a isso. Primeiro, eu preciso me ouvir, e depois eu fico preocupado com o que o meu público está ouvindo. É por isso que é importante o técnico de som entender um pouco ali da banda, saber qual que é o momento que vai ter um solo, saber olhar o instrumento e saber qual que é o som que aquele instrumento está tendo, entendeu? Porque tem muita gente que vê uma guitarra tocando, mas não sabe o som que uma guitarra tem. Tem gente que ouve o baixo tocando, mas não sabe o som que o baixo tem. Então é importante ficar atento a essas coisas. Uma visão que quando eu tenho, uma visão que eu tenho quando eu trabalho como técnico de som é fazer o melhor som para mim. Quando eu tô lá na frente ouvindo, eu tenho a minha referência, depois a gente vai conversar sobre isso, mas quando eu tô ali no som, mixando ali, tá lá, acontecendo o show da banda, do cantor sertanejo, eu tô ali na frente ali fazendo o som pro PA. Tem ali centenas de milhares de pessoas ouvindo a mesma coisa que eu estou ouvindo. Então a minha preocupação é fazer o melhor som para mim. Porque eu sei que se eu estiver ouvindo a caixa, se eu estiver ouvindo o chimbal, eu sei que as outras pessoas também vão estar ouvindo. E eu sempre tento fazer um som gostoso, para que eu consiga ouvir ali aquele show de 1h30, 2 horas, eu consigo ouvir de boa. E chega uma hora, dependendo da mixagem que você faz, começa a ficar agressivo. Tem uns técnicos de som por aí que exagera no agudo ou exagera no volume e você não consegue ficar 20 minutos ali ouvindo aquela banda, porque começa a ficar agressivo no ouvido, começa a doer. Então a preocupação que eu tenho como técnico de som é tirar o melhor som para aquela banda, entendeu? E nisso, tem gente que não pensa por esse lado, mas cara, isso abre muitas portas, porque tipo... Tudo que você for fazer na vida, isso é um exemplo para a vida, viu? Tudo que você for fazer, faça bem feito, porque sempre vai ter alguém de olho, entendeu? Se você fazer mal feito, sempre vai ter alguém de olho. Então, tipo assim, se você faz bem feito aquele trampo, pode ter certeza que as portas vão se abrir para você. Então, papel e caneta na mão e anota várias das coisas que eu vou falar ao longo desses dias, porque tem coisas que precisam ser anotadas, que tem coisas que são importantes. Então, tenha um tempinho ali para você fazer anotações que vocês vão levar para o resto da vida. Claro que com o tempo vocês vão decorar, mas de começo é importante anotar, porque entre muitas coisas que eu vou falar, algumas você vai precisar saber. Então, já deu muito tempo esse vídeo.